A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Dia 8 de junho de 2024, 7h30 da manhã. Um sábado maravilhoso. Espero encontrar toda a nossa querida Irmandade na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Irmãos, às vezes eu fico triste, né? Às vezes quando eu vejo algo aqui na internet em que fala mal da obra de Deus, quando ouço alguém dando alguma opinião em que aquela opinião a pessoa está 100% equivocada sobre o que Deus está nos preparando. A obra de Deus continua. Nossos irmãos aí antigos, né? O Senhor já está recolhendo, está levando consigo. É a lei da natureza, é a fila que anda. E nós estamos aí prestes a pegar, irmão, mais uma nova geração dentro da congregação. Irmãos, eu me deparei com um testemunho em que esse testemunho, irmão, santo Deus, eu me deparei com um testemunho que é para levantar qualquer fé, irmãos. Uma irmã testemunhando a respeito de uma denominação que ela, sua família, pertencia. Mas quando Deus quer abrir a mente, quando Deus quer trazer, irmãos, uma pessoa para dentro da sua obra, quando Deus quer mostrar, irmãos, aonde aquela pessoa deve estar, mediante a sua sinceridade, a sua fé, o amor de servir a Deus, né? Deus ali permite várias coisas acontecer na vida da pessoa. A pessoa fica triste, né? Pessoa sendo ali humilhada. Irmãos, nós vamos falar de um testemunho de um irmão que agora é da congregação, ele era de uma certa denominação. Preste bem atenção na narração da filha deste irmão. Emocionante, irmãos. Irmãos, e o que nós temos falado aqui no canal? Nós pedimos sinal. Irmãos, é tão fácil as pessoas conferir se esta obra é de Deus mesmo. Se dentro da congregação Deus opera ou não opera. Muitos falam aí, irmão Paulo, não fala em placa de igreja, não idolatra CCB, não idolatra púlpito. Irmãos, o que nós estamos falando aqui é no conteúdo que tem ali dentro. Não estamos aqui idolatrando irmão nenhum, nem placa de igreja. Estamos falando de Cristo e de Deus Todo-Poderoso. Temos também aqui um vídeo, em que esse vídeo, irmãos, quando eu vi esse vídeo que o Santo Deus é lá na África, uma santa ceia lá na África. Mas só o prazer de nós sentir a presença de Deus, vendo essas coisas de Deus, irmãos, eu até já esqueci as coisas ao contrário que eu já ouvi das críticas. Às vezes a gente fica triste, né? A gente fica ali, a gente quer expressar o que nós sentimos, o prazer que nós temos em servir a Deus na congregação. Quando a gente ouve alguém fazendo live, falando alguma coisa, tirando sarro, né, irmãos? Falando de aonde que nós vamos não tem Deus. E nós às vezes ficamos chateados. Porque a gente quer demonstrar para aquela pessoa que já perdeu a essência, já perdeu o temor, já perdeu até ali a intimidade com Deus. Já não tem mais intimidade. Está ali praticamente expresso, irmãos. Ali a carne, o material espiritual já foi embora faz tempo. Mas eu vou mostrar esse vídeo e eu peço para a nossa querida Irmandade interagir o máximo
que puder, irmãos. Sinta Deus neste vídeo, neste sábado, que vai correr esse dia todo. E você, irmã, e você, irmão, apreciador da obra de Deus, você vai ter força hoje de congregar no culto à noite. Peça um sinal como esta irmã pediu. E Deus preparou. Vamos ouvir primeiramente o testemunho da irmã. Por final vai vir a Santa Ceia na África. É o nosso povo, é a nossa gente, é a família de Cristo Jesus na terra. Vamos ouvir junto? Vamos lá. A paz de Deus a todos os irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu vou gravar esse áudio para contar como que Deus nos chamou nesta graça, né? Nos trouxe Jesus Cristo na nossa vida, conhecendo a congregação cristã no Brasil. Era em 1984, eu tinha 12 anos e eu e meus pais estávamos há 1 ano e pouco morando aqui na cidade de São Francisco, porque meu pai tinha aposentado em São Paulo e tínhamos vindo embora para cá. Que meu pai queria uma cidade pequena, com tranquilidade, e era uma cidade que tinha a igreja que nós íamos, né? Que era a Apostólica Pentecostal do Brasil. Então nós viemos para cá e meu pai evangelizava as pessoas, falava de Deus, e minha mãe cuidava das crianças na igreja, as escolinhas no domingo, né? Falava sobre histórias bíblicas para as crianças, tinha aquele prazer em ajudar naquela obra, né? E quando foi no mês de julho, eu me batizei, fui batizada lá na doutrina deles, né? E estávamos bem, estávamos felizes aqui. Então meu pai falou assim, eu vou vender nossa casa de São Paulo, eu não volto mais para lá não. Vou vender e a gente compra uma casa aqui, fica por aqui. E a nossa casa era no Jabaquara, Vila Canaã, Jabaquara, uma casa muito boa. E a Irmandade sabe que nessas igrejas tem que dar o dízimo, né? É 10% de tudo que se ganha. Então 10% do valor da nossa casa seria muito dinheiro para São Francisco, entendeu? E o pastor nessa época estava muito doente, problema de coração, vivia sendo internado e vindo para casa e tal. Então o meu pai falou com a minha mãe assim, eu não vou pagar o dízimo em dinheiro não, porque se acontecer alguma coisa com ele e vier a falecer, a igreja não vai usufruir desse fruto, porque os filhos dele não são crentes, o principal aí que mora com ele não quer nada com Jesus, não vai ajudar na obra de Deus. Então, ao invés de dar o dinheiro, está precisando muito de construir uma igreja, porque era numa salinha, né? Uma salinha da casa de um irmão. Então falou assim, esse dinheiro dá para comprar um lote e levantar a igreja. Aí com o dízimo dos outros faz acabamento e vai ter uma igreja de propriedade própria, tal. E ele achou que aquilo era bom. Minha mãe concordou e foram falar lá com o irmão, né, que cuidava aqui da obra. Quando falou com ele, ele ficou muito feliz. Nossa, glória a Deus, e tal, ficou feliz demais, porque e saiu com meu pai para procurar um lote no centro da cidade, né, num lugar bem apropriado para se fazer a igreja e tudo, aquela felicidade toda, né? Porque 10% dava para fazer tudo isso, irmãos. Aí, quando acharam o lote e foi lá no fórum para fazer o fechamento do negócio, o responsável lá do fórum falou assim, cadê os documentos da igreja? Não tem, é porque nós somos filiais e a principal está em São Paulo, né, lá na Avenida CUPC, então nós não temos documento nenhum aqui, eu não sei se é CNPJ,
um documento muito importante que a igreja tem que ter. Eu não lembro mais o nome exato. E não tinha. Aí o fórum esclareceu, olha, como é uma doação e igreja não tem herdeiro, então não pode passar para o nome do pastor, porque se passar para o nome do pastor, os filhos dele serão herdeiros. Nesse caso, enquanto a igreja não tem a documentação, fica no nome de quem está doando, porque está com o sentimento de doar, então o lote fica no nome de quem está doando, que no caso era no nome do meu pai. Nesse momento, o pastor se irou grandemente, falou que meu pai já tinha combinado com a pessoa lá no cartório, no fórum, né? Para não colocar no nome dele lá, né? E saiu revoltado de lá do fórum porque o lote não ficou no nome dele como pastor. E o lote ficou no nome do meu pai. Só que mesmo assim, meu pai estava no mesmo sentimento. Tá no meu nome, mas é doação para a igreja. Na hora que acertar a documentação, passa para o nome da igreja. Quando foi à noite, nós fomos para a igreja, porque era até inclusive dia de Santa Ceia. Quando nós chegamos lá na igreja, antes de iniciar o culto, aquele homem levantou lá na frente e falou assim, irmãos, antes de iniciar o santo culto, eu preciso dar um aviso para todos vocês. A partir de hoje, o irmão Gregório e a irmã Dejanira não são mais nossos irmãos, porque eles são verdadeiros ladrões de Deus. Gente, vocês não têm noção. Que situação difícil. Eu fiquei com tanta vergonha, porque tinha 2 meses que eu tinha batizado e ele estava chamando meu pai e a minha mãe de ladrão, porque não tinha passado o lote para o nome dele, entendeu? E ali falou que não éramos considerados irmãos, então que também não ia tomar Santa Ceia, meu pai e minha mãe. E meu pai levantou lá no fundo da igreja e falou assim, olha, eu não vou sair daqui não, porque eu vivia no mundo do pecado e eu bebia muito e Deus me curou da bebida e eu estou aqui há 10 anos nessa igreja. Em São Paulo eu fiquei 8 anos e pouco e agora tenho 1 ano e pouco aqui. Então são 10 anos que eu sirvo a Deus nessa igreja. Eu não vou sair daqui. Aí minha mãe levantou do outro lado e falou assim, vai sim, nós vamos embora, porque aqui a casa é dele. E ele está mandando nós sair, nós vamos sair. Vamos embora agora. E nós saímos, irmãos, indo para casa, eu e minha mãe chorando pela vergonha, por tudo que tinha acontecido. Mas quando chegou em casa, meu pai falou, vocês podem dormir, porque eu vou orar e Deus vai me mostrar aonde tem um povo que serve a Deus de verdade nessa terra. Eu quero saber aonde que o Espírito Santo que governa, porque eu sei que o Espírito Santo não vai me expulsar. Então eu quero saber aonde ele está, para mim continuar servindo a Deus em espírito e em verdade. E aí nós fomos dormir, irmãos. E quando foi de manhã, ele levantou, minha mãe falou, você não parece que passou a noite toda dormindo, não? Você tá bem? Aí ele falou assim, não precisou não, porque logo Deus me mostrou, eu passando em frente àquela rua ali, atrás da rodoviária, onde tem a Congregação Cristã do Brasil. E na hora que eu estava passando lá, tinha uma orquestra tocando um hino que eu guardei aqui na minha memória. Eu vou procurar saber se tem culto lá hoje. Se tiver, eu vou. E se tocar um hino que o Senhor me mostrou na visão, é lá. É lá que eu vou servir a Deus. Então o Senhor mostrou para o meu pai em visão. E minha mãe falou assim, mas a congregação só tem gente rico, toda a congregação tem estacionamento, porque os crentes da congregação tudo tem carro, nós somos pobres, eles não vão nem receber a gente, e lá tem que batizar de novo e não sei o que, e foi colocando vários empecilhos, e meu pai falou, mas Deus me mostrou lá e eu vou para lá. E no mesmo dia tinha culto, meu pai congregou, e quando começou o culto, tocou o hino da visão, que era Terás que renascer, era o hino 81 do Inário 4. E o Senhor fez essa obra com meu pai, que na hora que ele ouviu o hino, o Senhor converteu ele falou assim, é aqui, mas eu preciso de mais alguma confirmação. A maior confirmação foi no momento da palavra, irmãos.
que o servo de Deus falou assim, agora vamos aguardar que o Espírito Santo nos revele a palavra. E encostou lá atrás na paredinha, né? E ficou esperando. Aí meu pai, então eles não preparou uma parte para ler na Bíblia? Ele está esperando o Espírito Santo revelar. Nesse momento que a Irmandade falava, Senhor, revela a tua palavra, Senhor. E o irmão lá em comunhão com Deus, o Senhor converteu o coração do meu pai. Porque ele viu que ali era o Espírito Santo que ia falar. Santo Deus. O Senhor mandou a palavra e no meio da exortação, o Senhor falou assim, olha, tudo isso que está acontecendo na sua vida, esse reboliço, e você está triste, falando que o adversário quis te abater, não foi o adversário não, foi eu que fiz tudo isso, porque se você continuasse lá, Faraó ia te engolir vivo, Santo Deus. E ali o Senhor converteu meu pai, ele veio para casa assim nas nuvens. E aí a Irmandade começou a fazer visita para nós, para minha mãe, e o Senhor converteu o coração da minha mãe. E no dia 21 de outubro de 84, Deus nos chamou na graça, pela sua misericórdia. Foi o batismo de manhã. Essa congregação central de São Francisco estava em início de construção, né? Então foi um tanque assim feito só para aquele batismo, né? Estava no alicerce a congregação central. E nós batizamos em 10 pessoas, inclusive mais 2 que era lá dessa igreja também, né? Que começou a congregar com a gente. E Deus chamou eles também. E quando terminou o batismo que a gente foi embora, eu falei com a mãe assim, mãe, eu não devia ter batizado. Eu acho que eu batizei por emoção, porque foi muito lindo, a orquestra estava muito linda. E eu acabei batizando, mas não foi Deus que me chamou não. E ela, moça, como é que você fala uma coisa dessa? Aí eu falei assim, eu quero uma confirmação. Se hoje à noite é a Santa Ceia lá da congregação. Se eu for a primeira a participar, é porque foi Deus. Se eu não for a primeira, eu não volto mais. Porque eu tenho aí eu não vou ser crente não, aí eu vou ficar em casa, eu não quero mais saber disso não. Aí minha mãe ficou muito atribulada, orando a Deus o dia todo. Quando foi a noite que nós chegamos na igreja, a igreja estava lotada, porque naquele tempo só tinha Santa Ceia na Central. A região todinha vinha para a Central tomar Santa Ceia, entendeu? Então a igreja estava muito cheia, nós não conseguimos entrar, ficamos em pé na porta lateral assim da igreja. Quando foi no momento de servir a Santa Ceia, Deus usou do ancião para falar assim, esse corredor está muito cheio, nós precisamos liberar esse corredor para as irmãs participarem da Santa Ceia, sair e as outras virem para cá. Então vamos começar a Santa Ceia por essa irmãzinha de vestido amarelo? E eu agradeço a Deus, porque eu era a irmãzinha do vestido amarelo e fui a primeira a tomar a Santa Ceia de 84 naquela congregação. Deus confirmou que me chamou nessa graça dessa forma. Eu agradeço a Deus, que agora em outubro vai fazer 40 anos e o Senhor tem me sustentado. O Senhor sustentou meu pai e minha mãe até o Senhor os levar para o seu reino de glória. O Senhor recolheu os dois no ano de 94, servindo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu pai foi cooperador na cidade de Buritizeiro e minha mãe da Obra da Piedade. Serviu a Deus e hoje, se ligarem lá, o testemunho deles sempre foi bom. Testemunho fiel a Deus. Louvado seja Deus. Me perdoem pelo áudio longo, mas eu senti de contar essa obra para vocês. Deus abençoe a todos. Santo Deus, irmãos. O que Deus fez, irmãos, confirmou 2 vezes. O pai da irmã, a mãe da irmã já foi com o Senhor, mas deixou, irmãos, esse lindo testemunho, irmãos. Aonde em outra denominação, para você vender uma casa, você tem que dar os 10% sobre a casa que você vai vender. Se você vai comprar, você tem que dar os 10% da casa que você vai comprar. É muito dinheiro, irmãos. O qual então o irmão, vocês viram aí, era de outra denominação e foi ali doar. Chegando ali, como a igreja não tinha documentação ainda, falou, fique então o imóvel na mão do doador até que arrume a documentação para doação, porque se for doar para a igreja agora,
o que tiver em nome da igreja vai acabar ficando com a família do pastor. Vê a diferença, irmãos. Mas isso tudo foi um caminho que Deus tomou, irmãos, para que esse irmão aí soubesse do verdadeiro evangelho, né? E o que Deus ali estava preparando para eles. Aumentou sua fé, irmã? Aumentou sua fé, irmão? Santo Deus. Vamos ficar com o vídeo da África? Nossa querida Irmandade tomando Santa Ceia na África, irmãos. É o povo de Deus, né, irmãos? Muito lindo esses dois vídeos que nós estamos colocando aqui. Esse áudio dessa irmã e esse vídeo de nossos irmãos em Cristo ali na África. Veja tudo na simplicidade. Mas nós vamos a qualquer parte deste mundo, nós se encontramos em casa porque são nossos irmãos. É a mesma coisa que no Brasil. Vale a pena, irmãos, sofrer por esta obra? Vale a pena? Responda aí nos comentários. Vamos dar uma resposta bem sutil aí, tá bom? Vamos ficar com o vídeo. Deus abençoe a todos, a toda a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas. Fiquem todos na santa paz de Deus e no graça